Fala nação tricolor, grande dia, dia de jogo hoje, São Paulo Inter de Limeira, às 21h35. Vai ter transmissão pela Record ao vivo na TV aberta, né? Também pela TNT para quem tem o pay-per-view assinado. E esse jogo está sendo bastante comentado nos canais, nos programas de esporte, porque é o seguinte, tem incógnita muito grande em relação a qual vai ser a escalação do São Paulo, né? Porque a gente já tem o Lucas e o Ayrton Rato que entraram no último jogo, né? Tiveram alguns minutos. Tem toda essa questão aí também do James Rodrigues, né? James Rodrigues. Tem alguns pendurados, né? No caso do Caleri, o Pablo Maia, que próximo final de semana tem um jogo muito importante contra o Palmeiras. E a gente não pode ficar sem esses dois jogadores. Então, esses casos, esses fatos, né? Trazem uma grande incógnita sobre qual vai ser o time titular. O que a gente pode ter certeza é que assim, o James Rodrigues vai jogar. Por mais que ele não comece, segundo tempo ele vai entrar. E eu acredito que ele deveria ser titular pelo seguinte: se o jogo está empatado, o São Paulo perdendo, ele entra e muda, vai ficar ruim pro Carpim. Como se ele entrar e perder, se ele já entra de titular e o São Paulo perde, que é muito difícil o São Paulo perder o jogo de hoje, né? Porque tem a volta. O São Paulo, com o Lucas dentro de campo, é outro time. A presença do Lucas dentro de campo, ele dá um recurso para o São Paulo de duas ou três arrancadas que o Lucas faz ali durante o jogo, que ele quebra uma linha de marcação e o adversário começa ali a ter pelo menos dois ou três jogadores focados nele. Então sobra mais espaço. O Lucas dentro de campo ele é extremamente fundamental. Tanto que o Lucas, no jogo contra o Corinthians, que foi o jogo do Tabu, continuou o primeiro tempo em campo machucado só pelo fato da presença dele. Então o Lucas tem um impacto muito grande. E até depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que é a teoria que eu tenho da recuperação do espírito da camisa. Porque a gente já tinha o Caleri que tinha esse espírito brigador, o Luciano, e com a chegada do Lucas, eu acho que potencializou muito isso, né? A gente foi coroado ali também com o Nestor brilhando nos dois jogos da final, trazendo mais ainda isso daí, que eu acho que isso é o grande responsável pelo São Paulo ir tão bem em jogos grandes. Esse brilho que voltou voltou à nossa época, né? Porque o São Paulo, ele teve alguns anos de seca, mas agora, apesar de ele ter título do Paulista, né, com o Crespo, não tinha tido ainda um grande título de expressão. Então, creio que agora, ajustando pouca coisa, a gente tende a ter uma próxima década aí mais rica de títulos, né? O São Paulo se organizando financeiramente, fazendo trabalho de marca, a questão do Morumbi, o Casares tentando organizar, o próximo presidente que venha também continuar nessa mesma pegada, tem tudo para o nosso clube voltar. Mas voltando para a questão da escalação, o seguinte, eu acho muito arriscado, apesar da gente não ter outro centroavante no momento, colocar o Caleri nesse jogo, apesar de ser um jogo que tem tudo para ser frio, não ser um jogo muito pegado em relação a cartões, é um risco muito grande ficar sem um Caleri para o jogo contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras vai vir muito concentrado para cima de São Paulo porque eles estão engasgados com a derrota da Supertaça. Do meio para trás não vai ter muita dúvida, né? Ele vai ter que colocar ali o Pablo Maia, porque praticamente o único reserva hoje, depois das contusões, é o Bobadilha, né? Então o Pablo Maia vai jogar do meio para trás, não vão acontecer muitas surpresas. O Arboleda conseguiu adiar esse jogamento. Devido ao lance da expulsão, muito provavelmente o Arboleda vai ser absolvido, porque foi ridículo aquela expulsão do Arboleda, né? Provavelmente a gente não vai ter problemas com isso. Mas o seguinte, eu acredito que se eu fosse o Carpini, né? Se eu estivesse na posição de treinador, eu estou falando de escalação, não de treinamento. Do meio para trás todo mundo defende, do meio para frente todo mundo ataca. Porque quando você tem jogadores da qualidade técnica de Lucas e James Rodrigues, não precisa correr. Um passe, uma triangulação, a bola chega. A gente tinha um time que fazia muito bem isso, que foi aquele elenco que a gente tinha Kaká, Allan Kardec, Ganso, Alexandre Pato. Era um time que tinha alguns itens de velocidade. O Kaká, apesar da idade, corria muito, mas era um time que a maioria das jogadas construía no toque de bola. Então acredito que esses jogadores têm qualidade para isso. Não dá para o Lucas, que ainda continua fazendo isso mesmo com a idade, tá voltando para marcar a lateral. O Lucas faz isso direto. É tanto que assim, ele antecipa muitas bolas, mas eu acho que não vale o risco dele ficar voltando, se desgastando fisicamente para estar fazendo isso. Eu acho que o ideal seria, inclusive, focar no lateral
que seja mais defensivo, para que a gente fortaleça o sistema defensivo, porque do meio para frente a gente tem uma qualidade absurda. Agora chegando o outro centroavante, que esse cara vai disputar a posição com o Caleri, ele não vem para ser banco, como estão divulgando. Ele tem números sensacionais, apesar de números ser algo muito relativo. Mas é um cara que tem entrega muito boa, não tem histórico de lesão, é um jogador que se entrega demais e ele vem para brigar com o Caleri, ele não vem para ser banco. A gente sabe que o Caleri começa bem na frente dessa corrida, pela história, pela identificação, mas ele vem para brigar com o Caleri por posição. Esse cara não vem para, o André não vem para ficar no banco, para ser um reserva quando o Caleri não está bem. Ele vem para brigar. Então assim, se o São Paulo conseguir achar um lateral, um zagueiro para fortalecer esse sistema defensivo, alinhar aquilo ali e deixar a galera para frente resolver, seria o melhor. Porque é o seguinte, o que é que eu acho, com tantos nomes que a gente tem hoje ofensivamente bem, o que é que o Carpini deveria fazer? O Carpini deveria colocar todo mundo para jogar. Mas como é que eu vou fazer isso? 45 ou 60 minutos. Pessoal, é o seguinte, Ferreirinha, você vai jogar 45 minutos. Ou, enfim, Eric, você vai jogar 45 minutos. Saiba que nesses 45 minutos eu quero que você entregue tudo, porque os outros 45 minutos, quem vai entrar vai ser o jogador que vai entregar. Então, assim, com essa administração de ter jogadores jogando 45, 60 minutos, 60 minutos é justamente os 15 minutos do segundo tempo, onde ele faz a substituição e entra outro. Dá para todo mundo jogar sempre. E fazer uma administração só quando for em jogos decisivos. Aí realmente você vai pegar a galera ali que é o titular mesmo, que vem desempenhando melhor, para jogar o jogo maior. Mas dá para você colocar todo mundo. Não precisa você fazer no início de temporada um Elton Rato jogar 90 minutos subindo e descendo a intensidade que ele joga. Acontece o que aconteceu. Ele fala tanto desse controle de carga que ele cometeu um erro. Entendeu? Então assim, o Carpini deveria ter o seu time titular, mas fazer essa rotatividade. Cara, eu quero que você entregue o máximo em 45 minutos, porque os outros 45 quem vai entrar é o Eric, ou o Ferreirinha, ou o André Silva quando ele tiver, enfim, o Galopo, enfim. E os jogadores como o Lucas ou o Ramos Rodrigues, você tem um dos dois pelo menos em campo durante os 45 minutos, depois você coloca um Xeraújo, depois você tenta ali testar o Luciano de meia, apesar de eu achar que é totalmente sem sentido, mas tem um Nestor voltando. O que o Carpini precisa fazer é sentar um pouquinho, encostar no Muricy de novo e reciclar isso. E muito dessa escalação, eu vi diversos pessoal na mídia falando que realmente faz muito sentido. Essa escalação contra o Inter de Limeira vai dizer muito sobre o Carpini. Se ele vai cometer o erro que o Diniz cometeu de morrer abraçado com a ideia dele, ou se ele vai recuar e ouvir o Muricy, ou sentar ali, fazer uma reciclagem, porque uma coisa é fato, o Carpini já se colocou numa situação de alerta. Então o São Paulo precisa ganhar para que ele se mantenha. O Carpini não aguenta 3 derrotas. Não aguenta. Se o São Paulo perder 3 jogos, ou 2 derrotas ou um empate, o Carpini não aguenta. Ele vai sair. Porque ele não... É o que eu estava falando até no comentário de um vídeo de um colega, que é o seguinte. É ruim perder? É. Só que quando o time perde jogando mal, é pior ainda. Por que foi que o jogo do São Paulo, contra o último jogo que sofreu empate, antes do Guarani, por que ficou tão ruim? Porque o São Paulo virou, tomou um gol no final, mas jogou mal. Se o São Paulo perde ou empata jogando bem, você sabe que o time está mais próximo da vitória. É claro que não dá para perder 10 jogos jogando bem, mas cada jogo você vai ficando próximo da vitória. Cada jogo que você vai jogando bem ali, você vai vendo que o time constrói jogada, que a zaga sabe fazer cobertura, que sabe retornar, você sabe que está mais próximo da vitória. Então é o seguinte, hoje não vai ser um jogo com dor de cabeça, a torcida mais uma vez arrastando o time, né? Lucas, a gente vai ter Lucas em campo, vai ter o Elton Rato, vai ter Ramos Rodrigues. Vamos torcer para que o São Paulo ganhe, para que o time mostre o esboço, né? Que o time continue evoluindo, para que a gente cresça no momento certo. A gente já teve ali uma parte do primeiro tempo contra o Guarani boa. Espero que o time jogue muito bem contra o Inter de Limeira, que a gente consiga meter 3, 4 gols para chegar contra o Palmeiras muito forte e conseguir resolver isso. Tirar essa zica, afastar essa crise para lá, porque o nosso ano é muito grande. E se o São Paulo for ruim na Libertadores, sair cedo no Paulista e não se comportar bem, a gente vai voltar para a estaca zero. E vai tudo cair sobre nós. Porque é o seguinte, tudo no São Paulo tem peso 2. Um problema interno,
2 derrotas ou 1 derrota seguida, tudo mediaticamente pra gente tem peso 2. Isso é nítido, 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 nítido. Tudo que a gente perde ou que se torna polêmica no São Paulo é muito maior. Existe esse movimento, eu falei isso no vídeo anterior, que eu não sei se é conspiração meio de torcedor, mas eu acredito que muito São Paulino acredita nisso, porque eu já vi muito São Paulino comentando e falando sobre isso, né? Então é o seguinte, no próximo vídeo eu vou comentar um pouco também sobre como é que está a situação do Wellington, e não só do Wellington, mas da lateral esquerda, né? A gente já tem informações de como é que o São Paulo está pensando, como é que é o plano do São Paulo em relação a isso daí, né? O São Paulo também vem procurando forte um zagueiro, não necessariamente o canhoto, está havendo muita dificuldade nisso daí. Provavelmente a gente não vai conseguir um zagueiro canhoto agora, talvez só na janela, na próxima janela de transferências, né? Mas é isso daí, a gente tem que torcer para que o São Paulo melhore, que é a nossa maior função como torcedor. Apesar de criticar, apoiar o Carpini, né? Porque isso tudo que a gente fala aqui é porque a gente quer ver o São Paulo bem. A gente não está aqui com raiva do Carpini. Eu queria que o Carpini chegasse e tivesse invicto, como ele começou bem, ou se perdesse, o time perdesse jogando bem, tivesse um time organizado, um time que tivesse dinâmica, que tivesse aproximação, mas não é isso que está acontecendo. Vamos torcer para que ele consiga, que ele se aproxime do Muricy de novo. O Muricy tem grande parcela disso daí, né? A gente tem um time muito bom e esse ano é muito importante para o São Paulo. O São Paulo vai precisar dos líderes que ele tem, que é Luciano, Rafinha, o Lucas, o James Rodrigues precisa virar uma referência também. O Rafael precisa crescer mais, falar mais para ajudar nesse processo. O Nestor, que conseguiu, com o título e a participação dele, crescer muito no elenco. A gente vai precisar desses jogadores, o próprio Wellington Rato também, chamando a responsabilidade, se comunicando com a torcida, jogando, para a gente conseguir com que esse ano seja muito bom. Que a gente consiga algum título, seja o brasileiro, que a gente sabe que é mais difícil para essa questão dos pontos corridos, ou uma Libertadores, que seria o sonho. Se o São Paulo ganhar a Libertadores esse ano, a gente vai para 2025 em outro patamar, maior ainda, com mais reforço, com mais receita, a mídia tendo que torcer a língua, né, pra gente. Eu vou deixar aqui agora, e devo colocar durante o vídeo também, as 2 escalações que eu acho mais provável que aconteça, né? Uma mais ousada, né? E outra mais conservadora, que eu acho que ele vai fazer, certo? Para mim o Carpini tem 2 opções. Ou ele vai ouvir o Muricy e vai voltar para uma escalação mais próxima do que foi o do ano passado, ou ele vai manter o que ele vem fazendo, que é 2 pontas, centroavante, o meio, 2 volantes e a defesa. Eu acredito que ele vai fazer isso, que ele não vai se arriscar. Ele já mostrou que ele não tem esse perfil, que ele não é um cara que tenta usar o recurso, que era uma coisa que o Dorival fazia extremamente bem, né? Mas isso faz parte do processo do Carpini. O Carpini não é um mau treinador, talvez ele for um mau treinador, talvez ele está sendo um mau treinador nesse momento. É muita pressão. O São Paulo veio de um ano vitorioso, a torcida se acostumou e o cara está sofrendo uma pressão absurda, né? Mas vamos torcer. Eu vou deixar as escalações aqui, né? Eu acredito que ele vai entrar com Caleri, Wellington Rato, Lucas, Michel Araújo, Pablo Maia e Alisson, e a nossa defesa tradicional, e o Ramos Rodrigues entrando no segundo tempo, Luciano também entrando no segundo tempo, para tentar ou resolver o jogo ou só manter. Porque eu acredito que o São Paulo vai ganhar esse jogo aí 3-1. Colocar esse golzinho para o Inter de Limeira, porque a nossa defesa vem muito mal, a gente vem sofrendo muito, né? Mas acredito que o São Paulo vai conseguir ganhar esse jogo, um estádio grande. O gramado não tá tão bom, isso é verdade, mas ele é ruim por 2. Se é ruim para o São Paulo, imagine para o Inter de Limeira, né? A torcida São Paulina também, com certeza, vai encher. Uma expectativa aí de uns 30 mil torcedores, mais ou menos, no estádio. A torcida deu um show ontem, teve até incidente do Caleri, né? Que um torcedor parece que foi puxar ele para fora e acabou machucando o rosto, magoando. Mas não foi nada muito sério. Mas que esse jogo o São Paulo vence, a gente consiga chegar muito forte contra o Palmeiras para ganhar mais uma vez, e aí o ambiente vai virar outro. Já sabe, mais tarde outro vídeo falando um pouco sobre essa situação do Wellington e alguns novos rumores de contratação. André Silva já se despediu dos companheiros de clube, né, no Vitória Guimarães. E até a próxima. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, curte,
Comenta aí o que, é que você acha que vai ser a sua escalação, o que, é que você acha aí do trabalho do Carpini, o que, é que vocês estão achando. E vamos São Paulo, vamos torcer, vamos virar isso daí, vamos acabar com a porcada. Aqui o único mundial que eles têm, ó. Já sabe.